Fala galera investidora, Edmar Castro aqui com mais um vídeo sobre mercado financeiro. No vídeo de hoje, um estudo que eu quero compartilhar com vocês e acredito que vai ser de grande valia. Ele vai praticamente falar para você, ó, compra aqui, vende aqui e assim de forma bem visual, bem intuitiva e vai deixar com bastante clareza as operações para vocês com essas regras e essas normas que eu vou falar para vocês utilizarem neste setup. Tema interessante? Então já vou pedir para você, por favor, se inscreve aqui no canal. Clica lá no botão, se inscreve no canal, ativa esse sininho aqui do lado, esse mesmo, para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Deixe o seu comentário para eu saber o que você achou. Gostou do vídeo? Não gostou? Ficou com alguma dúvida? Anota também que eu vou ter o maior prazer em te responder. Vou convidar você também para me seguir lá no Instagram, isso mesmo. Segue aí no Instagram, tá aqui embaixo na descrição meu Instagram, tá aqui também mostrando aqui para vocês. Vai lá no Instagram porque diariamente eu publico conteúdos lá sobre day trade, mini índice, mini dólar e principalmente sobre o meu operacional Coros. Se você também tiver interesse, na descrição aqui tem o meu site. Entra lá no site. Agora vamos lá para o vídeo que eu vou explicar para vocês como é que funciona esse estudo aqui. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. É isso aí, pessoal. Então já estou aqui na minha tela. Primeiramente, eu tenho aqui na minha tela a representação de dois candles. Nós precisamos entender o seguinte. Quando um candle é verde, ou seja, um candle com volume comprador, tenho a abertura nesse ponto e vou ter o fechamento aqui em cima. Quando eu tenho um candle que a gente chama de candle vendedor, que é um candle vermelho, geralmente ele vai abrir aqui nesse ponto e o fechamento dele será aqui embaixo. Então o candle tem abertura e fechamento. Outra coisa importante que nós observamos nos candles são os chamados pavis, aquelas sombras, né? Ou seja, o preço foi até aquele determinado ponto e voltou. Então eu tenho aqui o corpo do candle e os pavis. Esses pavis eles vão marcar os pontos de mínima e a máxima. Então o candle na verdade ele tem um ponto de abertura, um ponto de fechamento e ele tem a máxima e a mínima. A regra que nós vamos aplicar para poder buscar as nossas entradas está muito ligado à abertura, fechamento, máxima e mínima do candle. Então agora eu vou aqui para o gráfico preparar ele para que a gente possa já começar a falar da estratégia propriamente dita. Muito bem, eu estou aqui no gráfico do mini índice. Ah, tá diferente, né? Isso, porque os candles estão em preto e branco. Vamos observar os candles brancos como candles compradores e os pretos como candles vendedores. Para facilitar o visual que nós vamos aplicar nesse gráfico para que a gente possa estar fazendo as operações. Então tá. Como é que eu preparo esse gráfico desse jeito? Gente, não tem segredo, botão direito aqui sobre o gráfico, propriedades, em aparência, candles, positivo, branco, negativo, preto, somente isso. Lá em propriedades, aplica e dá um OK. O fundo do gráfico aqui eu deixei uma cor azul, também dá um botão direito no meio do gráfico, vai lá em propriedades, propriedade do gráfico, cores do gráfico, eu escolhi aqui customizar. E no customizado você escolhe uma cor que vai ficar interessante para você. E aplica aqui o fundo gradiente, né? Que ele vai ter esse azul mais claro em cima, mais escuro embaixo. Aplicou aí, meu gráfico está pronto, tá? Outra coisa, este setup ele é aplicado no gráfico de 2 minutos. Então, como eu falo sempre para vocês, vem aqui em cima no tempo e põe lá 2 minutos. E o gráfico vai ficar com 2 minutos aí para vocês. Agora, nós vamos aplicar as regras para operação. Falta inserir mais uma coisa aqui, um indicador importantíssimo para as nossas operações. Vamos lá em indicador e vamos aplicar uma média móvel de 9 períodos. E aí nós vamos clicar 2 vezes nela, coloca ela como exponencial. Na aparência pode colocar aí na cor fúcsia e pode colocar ela tracejado e espessura 2. Apliquei. As nossas operações vão se basear nesta média móvel de 9. O preço trabalhando acima dela eu vou aplicar uma regra. O preço trabalhando abaixo dela eu vou aplicar uma outra regra. A regra será a seguinte. Sempre que o preço estiver trabalhando aqui ó, acima da média móvel de 9 períodos, eu vou olhar para o meu candle aqui, ó. Sempre que o preço estiver trabalhando acima da média de 9 e o meu candle tiver um fechamento abaixo da mínima do candle anterior. Esse candle aqui é a minha referência. Ó. Onde está a mínima dele? A mínima dele está aqui nesse ponto. Candle 87, a mínima dele foi nesse ponto. O candle 88 está fechando ó, abaixo da mínima do candle 87. Quando isso acontecer, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma ordem
de compra logo acima deste candle. Veja bem, repetindo, trabalhando acima da média móvel de 9, aí eu tenho um candle que vem e fecha abaixo da mínima do candle anterior. Este é um candle gatilho. Quando tiver o rompimento da máxima dele, eu vou fazer uma compra e aí dessa compra eu vou projetar o mesmo tamanho deste candle para cima como alvo na minha operação e a mínima dele vai ser o meu stop. Muito bem. Isso aqui no caso da compra. No caso da venda, os papéis se invertem. Eu preciso que o preço esteja trabalhando abaixo da média móvel de 9. Então eu tenho aqui a máxima desse candle é essa e o fechamento deste candle foi aqui em cima. Sendo assim, colocar uma ordem de venda na mínima desse candle. A regra básica aqui, se não ativar no candle que mostrou para mim a entrada, eu passo para o próximo candle a minha operação. Não ativou, não tem mais operação. Neste caso aqui, ó, passei a operação para o próximo candle, ativou, veio, bateu no alvo. Então nós temos uma regra para compra e uma para venda. A gente vai melhorar esta condição aqui. Nós vamos criar uma regra de cor no meu candle. Por isso os candles estão em preto e branco. Esta regra que eu expliquei para vocês aqui, eu vou colocar uma regra que ele vai colorir para a gente. Quando o candle for habilitado para a operação e a operação que ele vai dar, ele vai mostrar na cor. Então, quando eu tiver um candle verde, quer dizer que ele habilitou todas as regras e eu posso entrar numa compra. Da mesma forma, quando o candle aparecer em vermelho, quer dizer que toda a regra foi aplicada e ele está validado para uma venda, ok? Então vamos lá. Eu venho aqui num candle qualquer, né? Dou um botão direito, criar regra de coloração. Aqui eu vou pedir a máxima atenção de vocês para esse quadradinho, tá? Então acompanhe atentamente para que vocês façam direitinho e não tenham problemas posteriormente, tá? Então vamos lá. Primeira regra, eu vou criar uma regra para o meu candle de compra, quando ele for habilitado para compra. Então eu preciso colocar as seguintes regras. Vamos lá, muita atenção aí, para tudo e presta atenção no que eu vou falar. Se o fechamento, ou seja, eu primeiro preciso que o preço esteja trabalhando acima da média de 9. Teoricamente estarei trabalhando numa tendência de alta, tá? Então, se o fechamento daquele candle, o fechamento dele for maior, sinalzinho de maior, fechamento maior, aí aqui do lado eu vou falar que ele vai ter que ser maior do que o quê? Maior do que o valor da média móvel, acima da média móvel, ou seja, o valor maior que a média móvel. Como é que eu faço isso? Eu clico aqui onde está cotação, nós vamos deixar aqui quietinho, eu venho aqui em indicador. Indicador eu vou procurar pela média móvel. Usa a rolagem aí do mouse, vai até a letra M e nós vamos achar uma média móvel lá, ó. Achei aqui a média móvel, média 200 close. Ah, mas é de 200. Então nós vamos clicar aqui do lado na ferramenta e vamos falar, ó, qual o período dessa média móvel? Esta tem que ser uma média móvel de 9 períodos. Aplicar. Ok, agora eu tenho o seguinte, desmarca aqui o deslocar, tá? Desmarca o deslocar. Eu tenho o seguinte, ó, quando o fechamento do preço do meu candle for maior do que o fechamento, ou seja, o valor da média móvel de 9. Sempre que isso acontecer, aí eu vou falar que ele vai ficar verde, mas eu quero colocar mais uma regrinha, então clica no sinalzinho de mais, próxima regra. Então, vai ter que estar trabalhando, ou seja, vai ter que ser maior que a média móvel de 9. Ok. E quando acontecer isso, eu quero que o fechamento do candle, ou seja, lembra que eu estou numa tendência de alta, então ele está fechando acima. Quando ele fechar, quando o fechamento for menor, do que a mínima do candle anterior, lembra? Quando o fechamento desse candle aqui for menor do que a mínima do candle anterior, eu vou ter um gatilho. Então, eu clico aqui, escolho aqui, ó, cotação mínima, ok? E desloco, por quê? Para ele falar que ele tem que ser menor do que a mínima do candle anterior. Então, eu desloco com 1. Coloquei um ok e confiro aqui, ó. Se o fechamento for maior que a média móvel, está acima dela,
e o fechamento for menor do que a mínima do candle anterior, a mínima entre colchetes 1. Quando acontecer isso, eu estou falando para ele que eu quero fazer uma compra. Então eu vou deixar aqui, ó, vou marcar a cor verde para o meu candle. Tá? Então quando acontecer isso, eu quero que o candle ficou verde. Ficou verde, eu sei que é um gatilho de compra. Eu venho aqui e vou inserir esta primeira regra. Dentro aqui do meu criador, eu vou fazer a próxima regra, que é para venda. Nós vamos então colocar da seguinte forma, ó, regra: se o fechamento, agora vamos trabalhar abaixo da média móvel de 9. Então, se o fechamento for menor, o sinalzinho muda, né? Olha lá, ó, se o fechamento for menor do que a média móvel de 9, ou seja, se o preço estiver fechando abaixo da média móvel de 9, regrinha, e o fechamento deste candle, então nós estamos numa tendência de venda, aí eu vou querer que esse candle feche acima da máxima do candle anterior. A gente inverte a regra para poder pegar uma continuidade aí na venda. Então, se o fechamento agora for maior do que, aí eu clico aqui e escolho a máxima. Então, agora, se o fechamento for maior do que a máxima do candle anterior, se o fechamento do preço estiver abaixo, ou seja, menor do que a média móvel de 9 e o fechamento do candle for maior do que a máxima deste candle anterior, eu vou querer que o candle apareça para mim na cor vermelha, indicando para mim uma posição de venda. Vou inserir aqui, eu tenho aqui então a minha regra completinha aqui, ó. Vamos deixar isso mais explicadinho aqui para vocês. A regra é dessa forma. Para o candle verde, o que nós fizemos? Nós colocamos a seguinte regra, ó. Regra 1. Se o fechamento for maior do que a média móvel de 9, que está lá no gráfico, e na segunda opção eu coloco: se o fechamento for menor do que a mínima do candle anterior. Então está trabalhando acima da média móvel de 9 e teve um candle que fechou ali abaixo, ele vai ativar a cor verde, ou seja, um candle de compra. Na segunda, se o fechamento for menor que a média móvel de 9 e se o fechamento for maior do que a máxima do candle anterior, e aí nós teremos um candle vermelho aparecendo, ok? Ficou na dúvida aí? Dá uma pausa, anota direitinho e depois vai na sua caixinha de regras lá para colocar a sua regra de coloração. Vamos dar continuidade. E depois disso feito, nós vamos clicar no botão criar. E aí vamos colocar uma regra aqui. Aliás, um nome, né? Qualquer nome aqui pode ser Core Setup. Tudo junto, tá, gente? Para não dar erro. Salva, dá um OK. E agora nós temos uma regra de coloração. Aí eu vou passar aqui pelo o meu gráfico. Eu já vejo aqui, ó, alguns candles destacados, ó, em verde, em vermelho. Então já tenho alguma coisa configurada aqui no meu gráfico, tá bom? Muito bem, então criadas aqui as regras, vamos fazer algumas observações importantes aqui. Eu anotei aqui pra gente, ó, regras básicas. Nós vamos, em cada operação que a gente entrar, nós vamos estipular um risco máximo, tá? Então, eu só vou entrar se o meu stop tiver uma máxima de 200 pontos. Vocês podem até regrar isso melhor, 150 pontos, 100 pontos, vê aí o que for melhor para vocês. Vamos combinar aqui, risco máximo de 200 pontos. A entrada é no candle gatilho, ou seja, o candle colorido lá, apareceu a cor, a entrada é nele. Ah, ele não ativou, como é que é a entrada? É ele ser rompido em 10 pontinhos. Não foi rompido, o que acontece? Não é feito nele, podemos fazer no candle seguinte, tá? Então, é o candle de cor, não deu entrada, passa para o candle seguinte, não deu entrada, esquece, não tem mais, tá? Descaracterizado. A cor do candle determina a direção da entrada. Um candle vermelho está me dizendo que é uma entrada de venda, um candle verde de compra, tá bom? E o risco retorno da operação vai ser sempre 1 para 1. O tamanho do risco que eu tiver correndo é o tamanho do alvo que eu vou buscar. Então vamos ver isso aqui com calma, como é que funciona?
Muito bem, então agora eu já estou aqui no gráfico, nós vamos acompanhar, fazer uma leitura aqui no gráfico, identificando esses gatilhos que eu comentei com vocês, como é que aparecem esses candles, como é que a gente pode estar avaliando as entradas ou não. Rodando o gráfico aqui e vamos identificar os gatilhos sendo ativados. Ó, trabalhando acima da média móvel de 9, e aí este candle verde fechou abaixo da mínima do candle 2. Ó, o candle 3 fechou abaixo da mínima do candle 2. Então ele habilitou porque está fechando abaixo da mínima e porque está trabalhando acima da média móvel de 9. Ele mostrou para a gente uma posição de compra. Vou pôr uma ordem de compra aqui? Não, falta observar uma outra regra, o limite de risco que eu vou correr nas operações. Então eu preciso que esse candle tenha no máximo 200 pontos. Ele não tem, ele tem 330 pontos. Então desabilita a nossa entrada devido ao risco. Eu sigo observando aqui o gráfico e ele me dá uma nova possibilidade neste candle verde aqui também, ó, trabalhando acima da média móvel, fechou abaixo da mínima do candle, por isso ele ficou na cor verde. O que eu trabalho aqui? Uma entrada no rompimento da máxima dele, com o stop na mínima e a projeção do tamanho dele como alvo para cima. Ativou na sequência, ó, bateu lá, ativou. Quando ele ativa, o que eu vou fazer? Vou projetar, né, o tamanho dele para cima como alvo. E aí eu observo que ele foi lá e pegou meu alvo, ok. O que eu vou fazer? Vou continuar observando o gráfico à procura de oportunidades. É bem visual, né? Ó, por exemplo, agora trabalhando abaixo da média móvel de 9, fechou acima da máxima do candle 24, 25 fechou acima do 24. Eu teria aqui, na teoria, uma venda na mínima deste candle. Ativa a venda? Não ativa. O que eu faço? Passo a operação para o próximo candle. Ele ativa. Mínima do candle 0,55, mínima do outro candle 0,55. Então não ativa, né? São 10 pontinhos para ativar. Não ativou, não tem operação. Ó, tem um gatilho aqui. Candle vermelho quer dizer que na rompimento da mínima dele, em 10 pontos eu tenho entrada. Ele ativa e vem aqui para o alvo, tá? Bem tranquilo. E aí é bom trabalhar isso aí na parte da manhã, tá? Aqui ó, já meio-dia, depois do meio-dia a gente não procura mais tanta possibilidade, até porque ó, ele nem deu tanta oportunidade assim. Vamos ver um novo dia aqui, mas eu acho que vocês entenderam já a lógica de como funciona esse modelo, né? Olha lá. Aqui nós vamos, deixa eu ver, possivelmente ter um stop, ó. Candle 23 ficou vermelho, ok. Então eu pego a venda na mínima dele, ativou a venda, voltou e estopou, tá? Não preciso nem medir, eu sei que ele foi lá e estopou. Aí na sequência veio um verde, não foi superado, passaria a minha entrada para o próximo candle, também não ativou. Ó, ele dá o vermelho, não rompe, nada a ser feito. Aí aqui eu tenho candle vermelho ativa, não rompe, eu passo para o próximo candle a entrada, ele ativa e aí ele projeta, vem aqui e pega o meu alvo aqui embaixo, certo? Sigo observando aí, aqui a mesma coisa, seria uma entrada, não ativou, passou para o próximo, ele entra e dá um stop aqui, ó, mais um aqui, habilitou um candle verde, mesma situação, ele ativa aqui na máxima, entradinha, e vai lá no alvo, tá? Na sequência ele arma de novo aqui neste candle 143, ele ativa e sobe e vai para o alvo. Na sequência, agora aqui um candle de venda, ativa aqui embaixo, ele veio, pegou aqui, ativou a entrada, projetando e ele vem aqui para baixo e bate no alvo também, ok? Outra operação aqui, ó, vermelho, ativou, entrada, vem para o alvo. Então, muitas operações. Não é um modelo infalível, como nada no mercado é infalível, mas o nível de acerto, a quantidade de acerto é muito grande quando você pega esse modelo aí. Aqui é mais uma entrada no candle verde aqui, né? Ele projeta, vai lá para cima e vai lá no alvo. De curto aí, 30 e poucos pontos, tá?
Muito bem, pessoal, então esta era a informação que eu tinha para passar para você, o estudo que eu tinha para compartilhar com você. Eu espero sinceramente que tenha ajudado de alguma forma, que te ajude no seu dia a dia, nos seus estudos, que possa contribuir de alguma forma. Mais uma vez peço para você, se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Deixa o seu like aí no vídeo se você realmente gostou, ativa o sininho para receber notificações e não esquece, eu quero o seu comentário, comenta aí o que você achou deste modelo de estudos, tá bom? Mais uma vez agradeço imensamente por você ter ficado comigo e recomendo para você aqui do meu lado ter outros 2 vídeos muito bacana que acredito que vai ser de grande valia para você. Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.